Olá, vamos examinar agora os aspectos que são relacionados à imputabilidade e encontram previsão no artigo 28 do Código Penal. O artigo 28 trata da emoção e da paixão e da embriaguez e suas diversas formas de influência na capacidade do indivíduo de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bem, para, digamos, orientar a nossa abordagem, eu vou pedir, então, licença para compartilhar a transcrição da lei, de modo que fique mais fácil acompanhar. O artigo 28, então, no caput, toma uma decisão bastante importante, opção política importante, de impedir que argumentos relacionados à emoção, à paixão, excluam a reprovação penal, a culpabilidade, na medida em que afastem a imputabilidade. A opção política, então, é por não admitir esses argumentos. Mas percebam, a emoção é considerada como uma influência importante em diversos crimes, e especificamente para o homicídio, temos uma previsão de diminuição importante de pena para as hipóteses em que o agente atua sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nesse caso, há uma previsão específica para o crime de homicídio e uma, digamos, consequência importante, que seria a redução até importante, de 2/3 da pena que lhe pode ser imposta. E, de maneira geral, a emoção também é considerada como uma atenuante prevista no artigo 65 do Código Penal, que se aplica a qualquer crime, né? É possível caracterizar, então, a influência de violenta emoção como uma, digamos, situação que justifica diminuir a pena, e aí de uma maneira não especificada, né, porque o artigo 65 não diz de quanto se diminui a pena, mas se pode, então, fazer essa atenuação para crimes em que o sujeito vivencia essa situação. Bem, a perspectiva não admite maior discussão. Tanto para a emoção quanto para a paixão, nós temos uma opção fundamental de não admitir o argumento para excluir a imputabilidade, mas podemos estabelecer, então, uma atenuação na hipótese prevista no artigo 65, em relação a qualquer crime, e para o crime de homicídio, uma repercussão mais importante, mas desde que aquela emoção chegue ao ponto de dominar, efetivamente, dominar o processo decisório daquele indivíduo que realiza o crime. No inciso 2º, nós temos agora um tema que nos desafia a um cuidado um pouco maior. O tema que diz respeito à embriaguez, e ele recebe, digamos assim, ou ele espelha, projeta uma solução semelhante para os casos de entorpecimento que estão previstos na Lei 11.343, de 2006, que é a Lei de Drogas. E apesar do inciso 2º falar em substância de efeitos análogos, essa previsão de 1984 acaba tendo digamos, um ajuste, não é, em lei posterior, que trata especificamente do tema. As soluções são semelhantes e agora é importante perceber no detalhe que construção o nosso Código Penal fez em relação a essa hipótese, que é bastante frequente. Diz o inciso 2º: a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade. Aqui vale fazer uma pausa nessa apresentação
para perceber que o código adotou uma postura de reprovação daquele indivíduo que, embriagado, pratica uma determinada conduta criminosa, um fato típico, e a causa da embriaguez é um comportamento culposo na hora de beber, ou seja, bebe e não toma os cuidados devidos para evitar a situação de embriaguez, ou então, numa perspectiva em que o indivíduo deliberadamente bebe para ficar embriagado. As duas causas mencionadas no artigo 28, inciso 2º, dizem respeito, então, a uma, digamos, postura teórica que acaba por antecipar o momento de avaliação daquela capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Como, de regra, toda a teoria do crime, os requisitos são todos referenciados ao momento da ação ou da omissão. Mas, nesse caso, uma teoria que, entre nós, é apresentada com uma expressão latina, uma teoria bastante conhecida, antecipa o momento de avaliação para fazer um ajuste que é efetivamente desfavorável ao réu. Se no momento da ação ou da omissão ele não tiver a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, a teoria da ação livre na causa ou da actio libere in causa, na sua apresentação latina, né, com expressão latina, faz com que o código considere o momento anterior àquele da realização da conduta, momento no qual o indivíduo se coloca a beber. Se naquele momento em que ele bebe, ele foi livre para decidir se beberia ou não beberia, o quanto beberia, se tomaria esse ou aquele cuidado, nós, então, temos o código considerando esse momento anterior e não o momento em que, já sob o efeito do álcool ou de substâncias análogas, ele realiza a conduta. Essa construção da teoria da actio libere in causa está vinculada a duas possibilidades de se alcançar o estado de embriaguez. Ou seja, se o indivíduo chega à situação de embriaguez porque voluntariamente bebeu para chegar a esse ponto, a teoria diz, então, que não se deve aceitar a escusa de que no momento da ação ele estaria, então, sem capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A teoria aponta por considerar o momento anterior em que ele bebeu. A mesma situação se dá quando o indivíduo, nesse momento anterior, tendo liberdade de ação, decide por beber e não toma os cuidados devidos para evitar a situação de embriaguez. Nós, nos termos da lei, denominamos isso como embriaguez culposa, mas aqui vale uma observação importante. As causas da embriaguez não determinam a tipificação subjetiva. Ou seja, o indivíduo pode embriagar-se voluntariamente e depois pegar um carro e, na condução desse veículo, acabar causando um acidente culposamente. Então, imaginemos uma lesão corporal culposa de trânsito. Nós teríamos um tipo culposo e, na hora de examinarmos a culpabilidade, a constatação de que há culpabilidade, apesar do indivíduo não conseguir controlar adequadamente o seu carro, porque ele bebeu voluntariamente. Então, a voluntariedade no alcance da situação de embriaguez não impõe
nenhum determinado tipo, não é? É possível qualquer combinação. É possível uma embriaguez culposa e, posteriormente, um fato típico realizado dolosamente. Vamos imaginar, então, um indivíduo que está comemorando a vitória do time de futebol em um bar e está bebendo e erra, então, os controles, acaba ficando embriagado, seja porque bebeu demais ou porque comeu de menos, ou talvez até as duas coisas ao mesmo tempo. E nesse momento de embriaguez, se desentende com uma outra pessoa e lhe desfere um soco no rosto. Vejam, a embriaguez é culposa, mas o fato típico é doloso. Seria aqui uma lesão corporal dolosa. Então, é importante perceber que não há nenhuma vinculação entre as causas da embriaguez e a caracterização do elemento subjetivo do tipo. Vamos voltar, então, ao nosso artigo. O artigo, então, diz, nessa construção, que a embriaguez decorrente de uma decisão, né, de uma conduta voluntária do indivíduo, que muitas vezes é comum as pessoas, para comemorar, para, enfim, aliviar de alguma pressão, decidem beber até alcançar o estado de embriaguez. É essa a hipótese, embriaguez voluntária. Ou então, a embriaguez que acaba acontecendo em razão do descuido do indivíduo que bebe, não adquirem a possibilidade de excluir a reprovação. E vejam, nessa referência, não se preocupa o legislador com nenhuma gradação desses efeitos da embriaguez. Não se fala aqui em embriaguez completa ou embriaguez incompleta, que nós vamos examinar em seguida, e, diga-se de passagem, é um conceito bastante complicado para trabalhar. Na hipótese, as causas da embriaguez impedem de maneira absoluta a argumentação que venha a pleitear o reconhecimento de exclusão de culpabilidade, apesar de que, no momento da ação ou da omissão, o indivíduo efetivamente não consiga entender o caráter ilícito do fato, ou mesmo se determinar de acordo com esse entendimento. O que fundamenta essa construção é uma teoria que determina considerar o momento anterior da realização da conduta típica, o momento em que o indivíduo era livre para escolher se bebia ou não bebia, o quanto bebia e como bebia. E nessa perspectiva nós temos um ajuste na teoria do delito, que é um ajuste prejudicial ao réu, na medida em que, se no momento em que todos os requisitos do tipo são considerados, encontramos uma incapacidade de compreender o caráter ilícito do fato, nós, para afirmarmos a responsabilidade, a caracterização do crime, naquele aspecto, consideramos o momento anterior. Essa é uma construção que recebe muitas críticas no sentido de que haveria aí uma responsabilização autoritária, uma responsabilização de quem não consegue entender o que está fazendo no momento em que está fazendo. E, enfim, essa construção, é importante lembrar que não impede que, em relação ao indivíduo embriagado, se descaracterize as exigências que permitem, digamos, caracterizar o fato como doloso ou então como culposo. O que eu quero dizer com isso? O artigo 28 diz que não se pode excluir a imputabilidade penal, que é tema da culpabilidade, mas não diz que a situação de embriaguez seja necessariamente compatível com a caracterização do dolo ou da culpa. Então, em cada caso concreto, é possível examinar
se haveria ou não o dolo, que é necessário para a caracterização do tipo, ou a culpa, que é, então, baseada na previsibilidade, essencialmente baseada na previsibilidade, e permite exigir cuidados daquele indivíduo que realiza a conduta. Bem, o artigo 28 traz outra, digamos, construção bastante importante, que agora se assemelha à construção de imputabilidade ou inimputabilidade dos casos relacionados à doença mental. Então, o parágrafo 1º diz que é isento de pena, a mesma observação do artigo 26, o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ora, aqui é importante perceber que há duas outras causas para a embriaguez, causas que são aceitas, então, pelo ordenamento jurídico. No inciso 2º, o artigo 28 dizia que não se aceita a embriaguez que é proveniente de uma decisão voluntária, de uma conduta voluntária ou de uma conduta culposa. O parágrafo 1º diz, ao contrário, que é possível aceitar a exclusão da imputabilidade, por isso a isenção de pena, quando a embriaguez é proveniente de um caso fortuito ou de força maior. Esses conceitos são também muito utilizados no direito civil, né, e estão relacionados à falta de controle daquele indivíduo sobre o evento que vai, então, desencadear na embriaguez. O caso fortuito é o caso imprevisível, o caso que acontece surpreendendo aquele indivíduo que acaba por se embriagar. E essas situações hoje me parecem mais difíceis, mas podemos exemplificar com a ingestão de pouca quantidade de bebida, ao mesmo tempo em que se faz uso de determinado medicamento, e se o medicamento potencializa os efeitos da bebida, o indivíduo não sabe, não há aí uma divulgação que essa combinação seja, digamos, uma combinação que levaria a potencializar os efeitos do álcool, naquela situação de surpresa, faltaria a voluntariedade de se embriagar, claro, e faltaria também a previsibilidade, que é a essência da perspectiva culposa, ou seja, da embriaguez decorrente de culpa. Então, o caso fortuito é aceito, como também é aceito a embriaguez que decorre de força maior do que aquela que o indivíduo possui. São casos também excepcionais em que o indivíduo não tem condição de resistir à situação da embriaguez. O que, digamos, essa previsão nos remete com mais frequência ou com uma ideia imediata é um indivíduo que é o exemplo do indivíduo que é forçado por outras pessoas que lhe constrangem a beber. Se o indivíduo é, digamos, forçado fisicamente a ingerir bebida alcoólica, caracterizamos com certeza um motivo de força maior. Mas essa previsão não fala em uma força física maior. Não é essa restrição. É possível que outras interferências acabem por medir forças com o indivíduo que, não conseguindo resistir, cede, então, à conduta de beber e acaba por se embriagar. Pensem em muitos contextos sociais em que o grupo acaba por levar o indivíduo a cometer condutas que não gostaria de cometer, não tinha intenção de cometer. E pessoas podem ser levadas a beber por influência de necessidade de aceitação social
por pressão do grupo, que isso pode acontecer mais frequentemente com jovens, acabam, então, forçando o indivíduo, não fisicamente, mas psicologicamente, pela situação de contexto, a beber e a se embriagar, sem que essa seja a sua vontade. Então, agora temos duas causas aceitas, o caso fortuito e a força maior. Mas para que ocorra a exclusão da imputabilidade, e aí a isenção de pena, o parágrafo exige uma coisa a mais. Exige que a embriaguez seja completa, e essa é uma noção bastante difícil, né? O que é embriaguez completa? Mas essa embriaguez completa é causa de uma inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, numa perspectiva muito semelhante àquela prevista no artigo 26, parágrafo, aliás, no artigo 26, caput. Ou seja, lá nós temos a doença como causa, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado como causa da inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinação do movimento de acordo com esse entendimento. E agora nós temos, no lugar dessas referências, a doença e ao desenvolvimento mental, nós temos a embriaguez. Mas não é qualquer embriaguez, é uma embriaguez que o código exige seja completa. E eu confesso que não sei exatamente o que seria esse conteúdo, né, do conceito, quando se atinge a embriaguez completa. Na literatura, nós temos referências a diversos efeitos que a bebida pode causar no indivíduo. E numa construção até interessante, na literatura nós vamos encontrar a referência à fase do macaco, numa comparação, então, com o animal alegre, extrovertido, talvez brincalhão, e o indivíduo bebe, e em determinado momento ele tem os seus freios inibitórios, digamos, afastados, ele tem uma conduta um pouco mais extrovertida, ou bem mais extrovertida do que normalmente tem, e percebam, se nós temos outras fases, fica a dúvida se esse momento poderia ser um momento que já se considerasse uma embriaguez completa, porque haveria uma interferência importante no comportamento daquele indivíduo. Mas vejam, na fase do macaco, que a literatura se refere, nós podemos encontrar pertinência com determinados crimes e não com outros. Na fase do macaco, o indivíduo pode cometer uma importunação sexual, ele pode cometer, talvez, um crime contra a honra, na medida que fale demais, esteja ali extrovertido, mas essa influência, ou esse nível de influência da embriaguez, não se mostra compatível com a prática de crimes violentos. A prática de crimes violentos seria mais adequada a uma fase que a literatura também identifica como subsequente, que é a fase do leão. Nessa fase, o indivíduo embriagado se torna irritadiço, se torna valente, se torna agressivo, e há uma possibilidade maior, um aumento das chances de que ele venha a cometer crimes como lesões corporais, homicídios, crimes, então, cujo meio de execução seja a violência. E, por fim, a literatura identifica a fase do porco. Já dá para imaginar que características ela teria. Agora, o indivíduo embriagado já não tem mais força física, já não consegue se movimentar adequadamente, já se coloca de maneira mais prostrada. Alguns vão lembrar dos vômitos e dos mal-estares, não é, que acompanham essa fase. Bem, com o indivíduo numa
perspectiva de impossibilidade de movimentos, de desmotivação, de desconforto maior, nós podemos perceber o aumento das chances da ocorrência de crimes omissivos. Ou seja, naquele contexto, é mais provável que ele não cometa a conduta que o ordenamento jurídico lhe exige. Então, haveria a possibilidade maior de caracterizar um crime omissivo. Mas vejam, não há uma definição de que a embriaguez se completa em cada uma das fases ou se completa somente ao final da fase do porco, quando se atinge a fase do porco. E nós temos essa dificuldade conceitual. O que era uma embriaguez completa? Mas o fato é que essa embriaguez é causa da inteira incapacidade do indivíduo de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E essa situação de incapacidade, ela tem uma causa que é a embriaguez e uma causa da causa que é aceita. Ou seja, a embriaguez é a causa da incapacidade, o motivo de força maior ou o caso fortuito é a causa da causa, ou seja, a causa da embriaguez. E o Código, então, diz que somente nessa hipótese, ou nessas duas hipóteses, nós poderíamos ter a exclusão da imputabilidade e, consequentemente, da caracterização do crime e da aplicação da pena. Bem, o parágrafo 2º agora traz uma disposição muito semelhante ao parágrafo único do artigo 26, que trata, então, da semi-imputabilidade. Semi-imputabilidade significa que existe imputabilidade, mas existe uma circunstância que reduz a capacidade de entendimento ou de autocondução, o que levaria a uma reprovação menor, uma reprovação que é proporcional a essa dificuldade e, evidentemente, a aplicação de uma pena menor. Aqui, o parágrafo 2º, então, diz: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, também pelas mesmas causas aceitas de embriaguez, não é? Por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E aí a ideia é que as duas causas aceitas para embriaguez, ou seja, o caso fortuito ou força maior, teriam produzido uma embriaguez parcial que levaria a uma afetação na capacidade de entendimento e de autocondução, mas não a incapacidade. Nessas hipóteses, nós teríamos de novo o desafio de encontrar a proporção. Quanto mais a embriaguez afete a capacidade do sujeito, mais nós vamos fazer a diminuição de pena. Na medida em que a embriaguez afete pouco essa capacidade, nós vamos fazer uma redução menor e, com isso, permitir a aplicação de uma pena maior. Mas vejam que, nessa construção do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, nós temos quase que um espelhamento da solução que é dada à inimputabilidade em razão de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Bem, essa construção me parece bem tranquila de digamos, compreender, em especial porque nós já temos um referencial, então vamos acompanhar aquela mesma linha de solução. Devemos ter cuidado apenas com as causas que são admissíveis e as que não são admissíveis para a embriaguez. E falta, por último, examinar o tema do entorpecimento. O entorpecimento tem uma lei específica, a questão do uso de drogas e, claro, do tráfico também é tratada na lei que define a política nacional de enfrentamento dessa questão, que é uma questão
de saúde pública muito importantes. E o artigo 45 da Lei 11.343 traz, então, uma solução muito semelhante, mas com um detalhe que é preciso perceber e efetivamente, um detalhe bastante importante no trato do indivíduo que é dependente do uso de droga. Vamos examinar, então, o artigo 45. O artigo 45 da Lei 11.343 diz que é isento de pena o agente que, em razão da dependência, é uma das causas, ou outra causa, sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, isso é bastante importante, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bem, aqui a novidade é que se o artigo 45 reproduziu as causas aceitas para a, digamos, situação de entorpecimento, e as causas, então, são as mesmas da embriaguez, ou seja, o caso fortuito ou a força maior, o artigo 45 incluiu mais uma causa aceita, e essa causa é a dependência, e, em relação a ela, não interessa investigar se o sujeito chega à situação de dependência da droga em razão de uso voluntário ou uso culposo da mesma droga. Vejam que esse é um detalhe importante. Em relação à causa, que é o uso da droga, o artigo aceita, então, duas causas da causa, não é? Vejam como essa construção se apresenta em escala, né? Nós temos o resultado, incapacidade. A causa desse resultado é o efeito do uso da droga. Esse efeito do uso da droga só admite duas causas da causa, aceitas, que é o efeito da droga que decorre de um caso fortuito ou de força maior, não é? Naquele momento, então, em que se realiza a conduta, isso significa que não aceita o efeito proveniente de um uso voluntário de droga ou de um uso culposo da droga. Vejam, aqui há uma comparação importante, necessária a fazer, com as mesmas construções da embriaguez. Se a embriaguez proveniente de conduta voluntária ou culposa não é aceita, aqui da mesma maneira, o uso da droga, que pode levar a uma incapacidade de entendimento, de autocondução, não é aceito quando é um uso voluntário ou culposo. Mas, além da questão relacionada da causa que se apresenta em razão de efeito do uso da droga, nós temos também a possibilidade de excluir a imputabilidade em razão da dependência. E a dependência, que é a primeira das hipóteses, certamente ela é decorrente de um uso da droga, uso que pode ser voluntário, uso que pode ser até imposto por uma doença que necessite o indivíduo usar determinados medicamentos, e percebam, em muitos casos, a distinção entre droga e medicamento é apenas de quantidade, de dosagem, de contexto no qual se consome, não é? Então, é possível que determinadas pessoas acabem usando drogas em razão de uma doença que tiveram a necessidade de enfrentar. Mas seja qualquer a causa da dependência, ou seja pelo uso recreativo da droga, seja pelo uso necessário da droga,
se o indivíduo chega ao ponto da dependência e essa dependência lhe retira a capacidade de entendimento ou de autodeterminação, nós, em relação a qualquer crime praticado, teríamos hipótese de inimputabilidade, ou seja, de exclusão da imputabilidade, exclusão da culpabilidade, ausência de caracterização do crime. Estou repetindo com várias palavras, né, para que a gente consiga perceber melhor. E, evidentemente, uma impossibilidade de aplicação de pena. A isenção de pena, que o artigo 45 menciona, decorre de todos esses obstáculos que eu mencionei. E na lei de drogas, nós ainda temos a previsão para a semi-imputabilidade. No artigo 46 da Lei 11.343, nós vamos ter a previsão da semi-imputabilidade ao dispor que as penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3, se, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 dessa lei, ou seja, dependência ou efeito proveniente de caso fortuito ou força maior, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa hipótese é, digamos, essencialmente a mesma conferida para a semi-imputabilidade decorrente de doença mental, desenvolvimento mental completo ou retardado, ou de embriaguez parcial, que afeta a capacidade de entendimento, mas não exclui essa capacidade. A afetação diminui a capacidade de entendimento e de autodeterminação, e nós teríamos aí, novamente, o desafio de encontrar uma pena que seja proporcional a esse grau de afetação, não é? Quanto mais difícil ao indivíduo resistir a essa, digamos, interferência da droga ou da dependência, não é? Nós teríamos que fazer uma redução maior. E quanto mais fácil para ele for resistir a essa influência, nós teríamos que aplicar uma redução menor, de modo a deixar uma maior pena como resultado desse juízo de reprovação. Bem, esses aspectos são bastante importantes, não é? No dia a dia da justiça criminal. Muitos, mas muitos casos mesmo da prática de crime estão relacionados a, digamos, condutas realizadas por sujeitos que estão sob efeito de drogas ou sob efeito de álcool, e aí nós temos que compreender bem qual foi a construção do legislador no sentido de admitir alguns casos, de admitir uma redução, não é, de responsabilidade em outros casos e de não admitir determinadas hipóteses de incapacidade decorrente de embriaguez ou de entorpecimento. Esse tema vale uma, digamos, reflexão cuidadosa, exatamente em razão da sua frequência, né? Da quantidade de casos em que essa questão acaba por surgir. Bem, ficamos por aqui nas questões relativas à inimputabilidade ou imputabilidade e vamos prosseguir examinando a potencial consciência de ilicitude, que nos remete, então, às questões relacionadas ao erro, o erro de proibição, e nós vamos, então, retornar ao artigo 21 e, digamos, prosseguir no exame da culpabilidade, ou do juízo de reprovação da culpabilidade.